Era uma vez. Quais os ingredientes de uma boa história? As pessoas procuram por histórias com significado real. Histórias de redenção, de inspiração e que sejam maiores do que suas histórias pessoais. Quem não gosta de uma boa história? Quando minhas filhas, do Robert, eram pequenas, às vezes eu as levava comigo no sábado de manhã para fazer compras. No caminho, elas costumavam pedir: "Papai, conta uma história." E as histórias favoritas eram sobre quando elas eram pequenas, assim como as da minha própria infância. Histórias não são, certamente, apenas para crianças. Em qualquer idade gostamos de um bom enredo, seja ele contado pessoalmente, seja em um bom livro ou em um filme. Boas histórias nos entretêm, nos ensinam e envolvem a nossa imaginação e criatividade. Elas também nos conectam com Deus, o primeiro contador de histórias e o autor definitivo da história individual da nossa vida. Este livro está repleto de histórias. Elas são todas verdadeiras, embora em alguns casos tenhamos mudado os nomes e detalhes para proteger a privacidade das pessoas. Você lerá trechos das nossas próprias histórias, algumas da nossa infância e adolescência, outras mais recentes. Algumas cenas da vida de alguns dos nossos amigos, representando épocas e desafios diferentes. Algumas histórias de pessoas que viveram há muito tempo, mas que ainda hoje continuam a nos inspirar. Vários relatos de personagens bíblicas inseridos como interlúdios ao longo deste livro. São histórias sobre homens e mulheres reais, cuja vida sofreu transformações inesperadas e até turbulentas ocasiões. Assim como acontece com você e com todos nós. É também um livro a respeito de histórias. Mais especificamente, é sobre a abrangente, eterna e muitas vezes invisível história que Deus está escrevendo neste mundo quebrado e caído. Exploraremos o que a história dele tem a ver com as nossas histórias individuais e como ela interage com as nossas dores e perguntas não respondidas. Antes de nos aprofundarmos em tudo isso, vamos gastar um momento para conversar sobre o que faz com que uma história se torne uma boa história. Robert. Isso me faz lembrar das aulas de inglês com a senhorita Kilmer, quando eu era calouro. Trata-se, sem dúvida, mais de arte do que de ciência. No entanto, por trás da beleza e do drama de uma história cativante, existem certos ingredientes essenciais. Como vigas invisíveis dentro de uma parede. São eles que fornecem estrutura e credibilidade a uma história. Comecemos com as pessoas na história. As personagens. O protagonista. Toda boa história tem um protagonista. Uma personagem que entra em uma jornada e, de alguma maneira, se transforma. Quase sempre, ele também é o herói, aquele que no final salva a situação. Pense em um policial resgatando uma donzela em perigo, ou em uma enfermeira corajosa no campo de batalha, esquivando-se de morteiros e tiros e arriscando a vida para salvar soldados feridos. Quando eu era pequeno, os programas de TV do fim de semana mostravam heróis como Super Mouse e Lassie. Se esse fosse um audiolivro, eu provavelmente cantaria ou assobiaria as músicas tema desses seriados. Eles foram os heróis que cativaram a minha imaginação quando eu era criança. Se você é muito jovem para se lembrar deles, procure no YouTube. O antagonista. Do outro lado da moeda está o bandido, aquele que é vaiado pela audiência quando surge na tela, ou quando seu nome aparece em uma página do livro. É o cara que atrapalha a história. Ele torna miserável a vida do mocinho e de seus aliados,
até mesmo colocando vidas em perigo. Todos amam odiar. Envolve mais do que duas pessoas. Então, você terá outras personagens desempenhando vários papéis, mais do que duas pessoas. Então, você terá outras personagens desempenhando vários papéis. Elas podem oferecer ajuda, um assistente, motivação, um interesse amoroso, ou conselhos sábios para orientar o herói ou heroína em sua jornada. Podem contribuir para complicar ou mudar o rumo do enredo. E, em alguns casos, são testemunhas ou narradores dos acontecimentos. E, além das pessoas, temos também o enredo. Uma ação instigante. Desafio ou tragédia que coloque as personagens em movimento. Pode ser um desastre natural ou algo que coloque as personagens em movimento. Pode ser um desastre natural ou algo provocado por alguém, talvez pelo antagonista. O que eles vão fazer agora? Pensa o leitor. Uma trama bem urdida cativa a nossa atenção desde o início, dando-nos motivos para nos importarmos com aquelas pessoas que acabamos de conhecer. Mas alguma coisa dá errado, então é criado um conflito. É nesse ponto que o enredo fica interessante. Algum tipo de disputa surge no roteiro. Cresce a tensão entre o protagonista e o antagonista, tornando a história fascinante. Não conseguimos parar de ler. É isso que captura a nossa atenção. Quanto maior a tensão, menor a nossa propensão a nos distrairmos ou cochilarmos. Então, tudo se junta para chegarmos a algum tipo de clímax e desfecho. Essa é a parte da história em que o conflito vem à tona e algum tipo de decisão é tomada. O vilão fraqueja e fracassa. O herói vence. É para esse ponto que a aventura foi convergindo e crescendo desde o início. O espectador, o leitor ou ouvinte fica satisfeito com o resultado, restando somente finalizar os detalhes e responder a algumas perguntas. Bem, isso pode demorar a acontecer. De fato, muita história ainda pode se desenrolar após o clímax. No entanto, quando chegamos ao auge da narrativa, seu desfecho é apenas uma questão de tempo. Obviamente, nem toda história é tão simples e direta como a que acabamos de descrever. Por vezes, o protagonista e o herói ou heroína serão personagens diferentes. Os heróis podem ser falhos e os vilões podem ter motivações erradas ou estar confusos em vez de serem maus. Os coadjuvantes podem ter seus próprios enredos paralelos para adicionar interesse ou textura à história principal. A ação pode tomar rumos imprevisíveis. Em geral, tudo isso torna a história ainda mais fascinante. Situações que nos parecem confusas e caóticas são, na verdade, tramas que Deus está tecendo para criar uma história. Uma obra de arte bela e interessante. Alex e Stephen Kendrick investiram seu tempo buscando e contando boas histórias. Talvez você tenha assistido a alguns dos filmes produzidos por esses irmãos. Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo, Corajosos, Quarto de Guerra. Nós assistimos a todos eles e derramamos muitas lágrimas. Conversando sobre o que torna uma história convincente, Stephen disse que se alguém conta a história de alguém que, por exemplo, acorda, toma café, vai trabalhar, volta para casa, janta e vai dormir, as pessoas dirão que é entediante. Ninguém gosta de uma história monótona. Queremos ver ação, conflito, intriga, mudanças inesperadas, problemas a serem resolvidos.
Só que, quando se trata da nossa vida, pensamos de modo diferente. Aquele roteiro chato, organizado e descomplicado, sem confusão e sem problemas, é o que a maioria de nós gostaria de viver. Queremos que a nossa história e as histórias de quem amamos tenham um final feliz e previsível, com tudo se encaixando perfeitamente. Queremos que em 90 minutos as pessoas boas se apaixonem e vivam felizes para sempre e que as pessoas más saiam de cena e sejam esquecidas. Portanto, quando uma reviravolta inesperada e indesejada acontece na nossa história de vida pessoal, quando o médico nos dá um diagnóstico preocupante, quando recebemos um bilhete azul, quando perdemos um bebê ou descobrimos que um amigo está fofocando pelas nossas costas, sentimos-nos desapontados, traídos e até arrasados. No entanto, as histórias que Deus escreve raramente são organizadas e imaculadas, chatas. De fato, muitos dos relatos bíblicos são bastante caóticos. A Bíblia cativa o nosso coração, muda a nossa vida e promove o reino de Deus com histórias como a de José, que foi falsamente acusado e jogado na prisão por recusar o assédio da esposa de seu chefe, ou como a história de Daniel, que foi lançado na cova dos leões por ter resistido ao decreto real que proibia orar a Deus. Isso não é menos verdade na nossa vida. Situações que nos parecem confusas e caóticas são, na verdade, tramas que Deus está tecendo para criar uma história, uma obra de arte bela e interessante. Incidentes e eventos que não fazem nenhum sentido agora, um dia farão todo sentido. Se não nessa vida, no céu, ao contemplarmos a obra-prima que o tempo todo Ele tinha em mente. As histórias narradas neste livro têm protagonistas, antagonistas, ações e conflitos. Algumas já têm um desfecho, outras ainda não. Nenhuma delas, porém, está terminada. Deus ainda está escrevendo sua história em nós e através de nós. Esperamos que, ao ler os relatos aqui registrados, você seja encorajado e inspirado a confiar a sua história a Ele. Tenha também em mente outro ponto importante. Cada uma das histórias neste livro é parte da maior e grandiosa história eterna que Deus está escrevendo. E isso também é verdade para a sua história. Isso deve confortá-lo e encorajá-lo. Saber que a sua vida não é apenas um cisco à deriva no oceano do tempo, perdido entre os bilhões de pessoas que já viveram. A sua vida e a sua história realmente importam. Elas fazem sentido quando você as vê no contexto da grandiosa história de Deus. E essa história sublime é diferente de qualquer outra já escrita. No princípio, era uma vez. Ou seja, muito tempo atrás, de fato, antes que houvesse o próprio tempo, ou que qualquer coisa existisse, Deus. Gênesis 1:1. Essa história começa com Deus no centro do palco. Apenas Deus. Além dele não havia nada. Escuridão completa. Não é o mesmo que um passeio pelo campo em uma noite sem luar. Era o vazio definitivo. Então, uma voz. Sua voz. E por 6 dias consecutivos, essa voz trouxe tudo à existência. Cadeias de montanhas e montes, estrelas e areia, leviatãs e lagartos. Essa semana da criação, em que tudo foi criado do nada, termina com a formação de um homem e uma mulher. A história de Deus continua em um jardim.
perfeito e de beleza pura, feito para o casal que Deus criou para poder desfrutar de prazer interminável e relacionamento com Ele. O protagonista? O próprio Deus. Ele é a personagem principal, o autor, o herói. Essa história é dele, sobre ele e para ele. De repente, surge a serpente, o maior de todos os antagonistas. A vilã das vilãs. Sua missão é destruir o que Deus havia criado e esmagar a beleza impecável do jardim, chamado Éden, e seus residentes. E assim, o antagonista atinge seu objetivo, causando estragos não apenas no jardim e no primeiro casal, mas em todo o planeta e em todos os seres humanos, com exceção de um, que viessem a habitá-lo. Essa é a ação instigante. Em pouco tempo, surge o conflito. O ciúme entre os 2 primeiros filhos nascidos dos primeiros pais resulta no primeiro homicídio da história. Um irmão mata o outro e, em seguida, da mesma forma como fez seu pai, tenta esconder seu pecado do Criador. Nos milhares de anos que se seguem, enredos menores se desenrolam dentro da história maior. Encontramos heróis e criminosos, pessoas geniais e pessoas fracassadas, vencedores e malfeitores. Então, o protagonista entra mais uma vez em cena. O Deus invisível que preenche o céu e a terra se torna visível, e sua mãe o segura em seus braços. O todo-poderoso Criador de toda a carne é envolto em frágil carne. Nos nasceu um Salvador, o segundo Adão. E com esse nascimento, a grande história de Deus irrompe em um clímax. Esta terra, acorrentada e gemente, está prestes a ser libertada de sua escravidão. A história, passado, presente e futuro, está prestes a ser reescrita. Há certamente muito mais nessa história. Vivemos o longo desfecho da grande história de Deus à medida que os pontos da trama estão sendo unidos e toda a história caminha para o final definitivo e gratificante. Aquele dia em que todas as coisas serão feitas novas. Nenhuma história já contada pode se comparar à grande história de Deus. Nenhuma outra é tão instigante, transformadora ou esperançosa. E a sua e a nossa história fazem parte dela.